A Constituição de 1824, criada durante o primeiro reinado, trouxe mudanças significativas nas organizações políticas, nos direitos civis, na religião e na educação brasileira. Após a Constituição, foram criadas leis para regulamentar e organizar a sociedade. Uma delas foi a Lei 15 de outubro de 1827. A Lei 15 de outubro de 1827 foi uma lei criada pelo Império Geral do Brasil e aprovada por Dom Pedro I, que visava a criação de escolas de primeiras letras para a alfabetização das pessoas, da população da época. Essas escolas, elas ficavam situadas nos lugares mais populosos do Império, cidades e vilas, e em lugares menos populosos, as escolas que lá já haviam, elas podiam ser extinguidas, bem como a remoção dos professores. Existiam escolas para meninos e para meninas, e a forma, o que era apresentado para eles, a alfabetização deles, era dado de forma distinta. Para os meninos, era ensinado a ler, eles ensinavam os meninos a ler, a escrever, gramática, aritmética, as 4 operações de aritmética, geometria, as doutrinas da religião católica apostólica romana, entre outras coisas. Já para as meninas, era apresentado também as 4 operações de aritmética para elas, só que de forma bem limitada. E eles excluíram completamente geometria do currículo delas e focaram apenas na economia doméstica, onde ensinava as meninas a cozinhar, a costurar, para assim manter as políticas da época, em que a mulher tinha que ser submissa ao marido, ao filho e apenas a cuidar da casa. A metodologia de ensino utilizada pelos professores para realizar essa alfabetização era o método lancasteriano, que consistia no método em que unia 200 a 1.000 crianças em um único espaço, e essas crianças eram divididas em grupos, onde o professor escolhia monitores para que esses monitores auxiliassem eles a administrar suas aulas. Para os professores que não tinham conhecimento sobre esse método, fazia-se necessário que eles migrassem até a capital para lá realizar um curso, até ficarem aptos a darem aula. E o custo de tudo, né, do curso, da viagem, era todo retirado do salário que eles recebiam na época, que variava de 200 a 400 mil réis por ano, o que hoje equivale a mais ou menos 930 a 2.300 reais por mês. A contratação desses professores era realizada por meio de um exame de suficiência. Esse exame de suficiência consistia em um concurso em que era avaliado a escrita, a leitura, a moral cristã, o cálculo também. Era por meio de uma avaliação e, após a realização desse concurso, era enviado para as províncias e para também o imperador, para que eles pudessem ser aprovados e pudessem assumir o cargo de professor. E as considerações finais. Apesar da Lei 15 de outubro de 1827 ser uma primeira tentativa de alfabetizar a população, ela teve várias falhas, sendo elas estruturais, financeiras e sociais, principalmente no método, na metodologia de ensino. A metodologia foi um método totalmente falho, porque mesmo com monitores, mal conseguiam controlar mais de 200 crianças em um único espaço. E também tem a questão financeira, em que muitos professores abandonaram o cargo, pois os salários atrasavam bastante. E também sobre a estrutura dos lugares, que não era o suficiente para abrigar tantas pessoas como o método lancasteriano exigia. E essa realidade só passou a mudar a partir da criação do Ato Adicional de 1834. Foi isso. Por muitos anos, o Brasil Império foi governado com o poder concentrado nas mãos do imperador. Mas em 1831, o cenário mudou completamente. Dom Pedro I deixou o trono e o país ficou sob a responsabilidade de uma criança. Sem um governante adulto, foi preciso criar novas regras. E foi assim que surgiu uma das leis que mais transformou a política da época, o Ato Adicional.
A Constituição de 1824 concentrava quase todo o poder nas mãos do imperador, mas em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e quem ficou foi seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. Sem um imperador adulto para governar, o país entrou no período das regências. E para organizar esse novo momento e atender às reivindicações das províncias, a Assembleia Geral aprovou, em 20 de outubro de 1831, a Assembleia Adicional, uma das reformas mais importantes do Império. Após a abdicação, o Brasil estava dividido. De um lado, os liberais que queriam menos centralização e mais autonomia para as províncias, do outro, os conservadores que defendiam a unidade e a força do governo central. A Constituição de 1824 era muito rígida. O imperador tinha o poder moderador, que lhe dava autoridade sobre todos os outros poderes. As províncias tinham pouca voz e já começaram a surgir revoltas e movimentos separatistas. O ato adicional veio então como uma emenda à Constituição, descentralizar o poder, dar mais espaço às províncias e principalmente evitar que o país se dividisse. As principais mudanças são: cada província passou a ter assembleias eleitas para legislar sobre a educação, obras, políticas e impostos locais. A regência deixou de ser vitalícia, mandato de 4 anos eleitas pelas assembleias. Começou com 3 regentes, depois passou a 1. Sem imperador adulto, aquele poder máximo ficou suspenso durante a menoridade. Houve mais autonomia aos municípios e os juízes de pasto passaram a ser eleitos pelo povo, e não mais nomeados. As sessões da Câmara passaram a ser obrigatórias todos os anos e passou a existir a possibilidade de rever o número de deputados. O ato adicional foi tão importante porque foi a reforma mais liberal que o Brasil imperial já havia visto. Aproximou o país de um modelo federalista com mais distribuição de poder, deu mais espaço para as novas lideranças e partidos surgirem em novas províncias, e foi a base jurídica de todo o período regencial, quando o Brasil viveu grande agitação política e várias revoltas. Era o ano de 1840. Depois de quase uma década de revoltas e instabilidade no Brasil, os políticos tomaram uma decisão drástica: adiantar a maioridade de um menino de 14 anos. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II subia ao trono. Começava ali o período mais longo da nossa história, o Segundo Reinado. Um Brasil que tentava ser moderno, mas ainda carregava as marcas da escravidão. Um império que durou quase 50 anos. O Segundo Reinado vai de 1840 a 1889 e foi marcado pela estabilidade política. Diferente do resto da América Latina, o Brasil não se dividiu. Isso aconteceu por causa da figura do imperador. Na política, Dom Pedro II concentrava muito poder através do poder moderador. Pela Constituição de 1824, ele podia nomear ministros e dissolver o Congresso. Os partidos liberais e conservadores se revezavam no governo, mas sempre com a aprovação dele. Por isso chamamos de parlamentarismo às avessas. Na economia, o café era o que sustentava o país, primeiro no Vale da Paraíba e depois no oeste de São Paulo. Ele trouxe dinheiro e progresso, mas esse progresso era baseado no trabalho escravo. Falando em sociedade, aqui está uma grande contradição do período. Dom Pedro II era apaixonado por educação. Ele criou o Colégio Pedro II e investiu em faculdades de Direito e Medicina para formar a elite e mostrar um Brasil civilizado para a Europa. Porém, mais de 80% da população era analfabeta em 1889. Não existia escola pública para todos e a educação básica foi totalmente abandonada. Essa contradição ficou ainda maior com o fim da escravidão. As leis foram acontecendo aos poucos, até chegar à Lei Áurea em 1888. Só que isso fez o Império perder o apoio dos fazendeiros de café. Somando isso com a pressão do exército
e os conflitos com a Igreja, o governo imperial entrou em crise e, em 15 de novembro de 1889, os militares deram um golpe e proclamaram a República. E assim, em uma manhã de novembro, o Brasil acordou sem imperador. Dom Pedro II partiu para o exílio e o segundo reinado chegou ao fim. Ficou o legado de um país unido territorialmente, mas também ficou a dívida de um país desigual, onde o progresso da elite não alcançou a maioria do povo. O império caiu porque não conseguiu resolver as contradições que ele mesmo criou.